ontem. Viva Jesus! Nossos corações para sempre. Vitor Hugo escreveu que a mais poderosa ideia é aquela cujo tempo divino tenha chegado. Pois na atualidade o novo mandamento de Jesus é essa ideia. É realmente a ideia máxima, a última palavra deste fim de ciclo. É o caminho da realização da grande profecia do Redentor da humanidade. Haverá um só rebanho para um só pastor. E o pastor do rebanho único é Jesus, o Cristo de Deus. Ele que nos deu seu mandamento novo. E sem este novo mandamento, não há religião, nem filosofia, nem ciência, nem política, nem planejamento, nem Bíblia, nem Evangelho, nem Apocalipse. Mas agora Jesus está voltando. E é por isso mesmo que estamos levando a todo o Brasil o Apocalipse segundo São João, o último livro da Bíblia Sagrada, o livro das profecias finais. A voz do povo é a voz de Deus. José Eloy de Faria, da rua Paranapanema, 491, ouvindo este programa, escreveu: com que alegria e matando imensas saudades, volto a ouvir a voz da liberdade, a voz do irmão operário. Eu estou ouvindo e vendo a realidade divina, sentindo a liberdade cada vez mais perto de mim. Tudo isto eu devo à obra santificante da LBV, que dá exatamente o que Jesus deu e faz exatamente o que ele fez e mandou fazer. Antes, irmão operário, eu lia o Evangelho na letra que mata, mas agora eu leio no Espírito que dá vida. Eu vejo e ouço Jesus falar como se eu estivesse presente fisicamente há quase 2000 anos. Chego ao ponto de me comover até as lágrimas. Bendito Apocalipse de nosso Senhor Jesus Cristo. Viva Jesus! Obrigado, José Eloy de Faria. Realmente nosso objetivo é esse. É levar o Apocalipse ao povo, porque a hora é chegada. Na verdade, tudo tem seu devido tempo. Nada pode ser antecipado à hora assinalada por Deus. Por isso mesmo, meu amigo e meu irmão, o Apocalipse vai despertar esse imenso Brasil para a sua missão histórica. Brasil, queiram ou não, os representantes da treva, será colocado pelo poder de Deus na vanguarda do mundo. Ontem ficamos no versículo: "Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida." Baseados neste versículo, pretendem alguns defender o Estado consciente na morte. Mas esta opinião carece de apoio. Porque não se afirma nesta passagem que a coroa da vida seja concedida logo depois da morte. Devemos, por isso, procurar noutras passagens bíblicas, principalmente neste Apocalipse, quando será dada a coroa da vida. Ora, essas passagens nos dão informação satisfatória. O apóstolo São Paulo declara que esta coroa há de ser dada no dia da volta do Cristo, no dia em que ele aparecer. Basta
dada ante a última trombeta. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54. Será dada quando o Senhor descer do céu. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Será dada quando aparecer o Supremo Pastor, de São Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 4. Será dada na ressurreição dos justos, diz o próprio Jesus no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, versículo 14. E quando voltar, a fim de levar os seus para a morada que lhes foi preparar, para que estejam com ele para sempre. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 3. Ser fiel até a morte. Depois de ter sido assim fiel, quando chegar o tempo de serem recompensados os justos, os santos de Deus, então receberás a coroa da vida. Os santos, segundo as Sagradas Escrituras, são todos os cristãos que, pela obediência à palavra de Deus, foram santificados em Cristo Jesus, por quem também serão salvos caso tenham permanecido nesse estado até o fim. Eis como se exprimia São Paulo ao se dirigir às igrejas. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados os santos, com todos aqueles que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Aos santos irmãos fiéis em Cristo Jesus que estão em Colossos. Aos Colossenses, capítulo 1, versículo 2. E tudo isto se confirma na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 7. Na segunda aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 1. Isto é muito importante. É aquele extraordinário Saulo de Tarso, transformado no grande apóstolo do gentios. E a recompensa do vencedor? Não receberá o dano da segunda morte. É a linguagem usada aqui pelo próprio Jesus, como que confirmando seu comentário quando ensinou aos discípulos: não temais aqueles que matam o corpo, e depois disto nada mais podem fazer, porque não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer na geena tanto a alma quanto o corpo. Está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículo 28. Isso é muito importante. Ora, os habitantes de Esmirna, os esmirnenses, podiam ser condenados à morte aqui na terra, mas a vida futura que lhes havia de ser dada, não a podiam tirar os homens, nem Deus permitiria tal coisa. É por isso que não deviam temer os que pudessem matar o corpo. Nada temas das coisas que há de padecer, porque a sua existência eterna já estava assegurada. A palavra Esmirna significa mirra, denominação apropriada da Igreja de Deus ao passar pela fornalha ardente da perseguição romana, apresentando-se-lhe como um perfume suave. Mas em breve chegaremos ao dia de Constantino, em que a Igreja apresentará uma
fase nova, sendo aplicados à sua história um nome e mensagem muito diferentes. Ora, segundo a aplicação anterior, como já vimos nos nossos comentários, os limites históricos da igreja de Esmirna são os anos 100 até o ano 323. Agora, vejamos o versículo 12 deste segundo capítulo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda e 2 filhos. Eu sei as tuas obras, sei onde habitas, e aonde está o trono de Satanás. O trono de Satanás. Mas guardas o meu nome. Não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, e que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas tenho algumas coisas contra ti. Porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balac a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, e eu detesto. Portanto, arrepende-te, senão brevemente virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei a comer um maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ora, contra a igreja de Esmirna, que acaba de ser considerada, não é pronunciada palavra alguma de condenação. A perseguição devia conservar sempre a igreja puríssima e convidar seus membros à plena piedade. Mas atingimos agora um período em que começam a operar influências através das quais se foram introduzindo erros e males tremendos na igreja. É o imperialismo romano. A palavra Pérgamo significa altura, elevação. O período abrangido por esta igreja pode ser situado desde o tempo de Constantino, ou melhor, talvez, desde a sua professa conversão ao chamado cristianismo, que ainda não existe, que ainda não aconteceu o verdadeiro cristianismo na face da terra. Mas esta conversão de Constantino aconteceu no ano de 323. E este período vai até o estabelecimento do papado no mundo, em 538. Foi um período em que os verdadeiros servos de Deus tiveram de lutar contra o espírito de política, de orgulho, de mundanismo entre os seguidores do Cristo e contra as virulentas operações do mistério da iniquidade de que fala São Paulo. E tudo isso resultou do perfeito desenvolvimento do homem do pecado. Esta é a triste verdade. Onde está o trono de Satanás? Ora, o Cristo toma conhecimento da situação desfavorável do seu povo durante este período. A linguagem empregada não se refere provavelmente a qualquer localidade. Em relação ao lugar, Satanás opera onde quer que estejam os cristãos.
Mas certamente há tempos e estações em que ele opera com especial poder. E o período abrangido pela igreja de Pérgamo foi um desses. Porque diante desse período, a doutrina imácula do Cristo ia se corrompendo, estava operando o ministério da iniquidade. Satanás começava a lançar o próprio fundamento desse grande sistema de iniquidade que é o cesarismo romano. Cesarismo religioso. Era a apostasia predita por São Paulo na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. E Antipas? Antipas. Há bons e sérios motivos para crer que este nome se refere a uma classe de pessoas, não a um indivíduo especificado. Não se conhece informação autêntica a respeito de semelhantes Antipas. A este propósito, diz Miller, Antipas não foi um indivíduo, mas uma classe de pessoas que se opunham ao poder dos bispos e papas naquele tempo. Uma combinação de duas palavras, anti, que quer dizer oposto, contra, e papas, pai ou papa. Naquele tempo, muitos deles sofreram martírio em Constantinopla e Roma, onde os bispos começavam a exercer o poder e pouco depois reduziria à sujeição os próprios reis da terra. Não há motivo para rejeitar essa explicação deste significado antipático que aparece no texto. A história daqueles tempos é absolutamente omissa acerca de um indivíduo chamado Antipas. Por sua vez, diz Watson, a antiga história eclesiástica não apresenta informação alguma deste Antipas. O Dr. Clark menciona a existência de uma obra chamada Atos de Antipas, mas dá a entender que o seu título não merece crédito algum. E o motivo de censura? Uma situação desvantajosa não é desculpa para a igreja cometer os seus erros. Embora a igreja vivesse num tempo em que Satanás operava de maneira particular, era dever dos cristãos se conservarem puros do fermento das suas más doutrinas. Como dizia o próprio Jesus no Evangelho, guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E é por isso que foram censurados, por albergarem no seu seio os que seguiam a doutrina nefasta de Balaão e dos nicolaítas. Revela-se aqui, parcialmente, em que consistia a doutrina de Balaão. Ele ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Quem quiser recordar esta história, deve reler o Pentateuco de Moisés, precisamente no livro Números, capítulos 22 a 25 e 31, nos versículos 13, 16 e 18. Ora, Balaão desejava amaldiçoar Israel por causa da rica recompensa que Balaque lhe ofereceu se fizesse tal coisa. Mas não lhe sendo permitido pelo Senhor amaldiçoá-lo, resolveu realizar o mesmo por um processo diferente. Então, aconselhou Balaque a seduzir os filhos de Israel por meio das mulheres de Moabe. E eles participassem da celebração dos ritos da idolatria e em todas as licenciosidades que os acompanhavam. Pois a verdade é que o plano surtiu efeito. As abominações da idolatria se espalharam pelo acampamento de Israel. A maldição
criação de Deus foi atraída por esses pecados. Só aí morreram 24.000. As doutrinas censuradas na igreja de Pérgamo eram sem dúvida semelhantes nas suas tendências, levando à idolatria espiritual e a um ilícito contato entre a igreja e o mundo. E foi esse espírito nefasto que produziu finalmente a união entre os poderes civil e eclesiástico. Isso culminou na criação do papado. Daí a significação do arrepende-te, disciplinando ou expulsando os que defendem estas perniciosas doutrinas. O Cristo declarou que, se não o fizessem, ele mesmo tomaria o caso em suas mãos e viria e batalharia contra eles, os que defendiam essas doutrinas nocivas. E toda a igreja se tornaria responsável pelos males praticados por esses heresiarcas que albergavam no seu meio. É o crime da conivência. Tudo isto é muito importante. Merece profunda meditação. Finalmente, a promessa. Ao que vencer, é prometido que há de comer o maná escondido. E como sinal de aprovação, há de receber do seu Senhor uma pedra branca com um novo e precioso nome gravado nela. Não se pode exigir muito na exposição acerca do maná escondido e de um novo nome que não é conhecido senão por aquele que o recebe. Mas tem havido muitas conjecturas sobre este ponto e é justo esperar uma explicação para todas elas. Nós aqui estamos falando baseados nos maiores expositores da Bíblia Sagrada, os maiores pensadores bíblicos de todo o mundo. Pois bem, a maioria deles explica que o maná, a pedra branca, o novo nome, são bênçãos espirituais que os cristãos já podem desfrutar nesta vida, apesar de todos os sofrimentos. Mas, como todas as outras promessas, ao que vencer, também esta se refere sem dúvida ao futuro e será dada quando chegar o tempo de os santos serem recompensados pelo Cristo de Deus. Talvez estas palavras de Blount sejam satisfatórias. Os comentadores pensam geralmente que isso se refere ao antigo costume judicial, que era lançar uma pedra negra numa urna quando se pretendia condenar, e uma pedra branca quando o preso devia ser libertado. Mas este é um ato tão distinto do "te darei uma pedra branca", que estamos dispostos a concordar com os que pensam que se refere antes a um costume muito diferente. Realmente, esse costume é relacionado com muita propriedade com o caso que temos diante de nós no Apocalipse. É que nos tempos primitivos, quando as viagens eram difíceis por falta de lugares de alojamento público, os particulares exerciam em larga escala a hospitalidade, e disso encontramos frequentes vestígios em toda a história, em particular no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Ora, as pessoas que se beneficiavam desta hospitalidade e aquelas que as praticavam, frequentemente contraíam hábitos de amizade, de consideração mútua, e tornou-se costume arraigado entre os gregos e romanos dar aos hóspedes algum sinal particular que passava de pais a filhos e garantia hospitalidade e
tratamento sempre que era apresentado. Este sinal era geralmente uma pequena pedra ou seixo cortado ao meio, em cujas metades tanto o hospedeiro como o hóspede inscreviam os seus nomes, trocando-as depois entre si. Ora, a apresentação desta pedra era o bastante para assegurar a amizade para si e para os descendentes, sempre que de novo viajassem naquela direção. É evidente que estas pedras deviam ser bem guardadas e os nomes escritos nelas cuidadosamente ocultos, para que outros não obtivessem os privilégios em vez das pessoas a quem eram destinados. Para terminar, é natural, portanto, a alusão a este costume nas palavras do texto do Apocalipse. Darei a comer o maná escondido, e depois disso, tendo feito participante da minha hospitalidade, fazendo-o, portanto, meu hóspede e meu amigo, eu presentearei com a pedra branca, e na pedra um nome novo escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Eu lhe darei um penhor da minha amizade, sagrada, inviolável, conhecido somente por ele. E sobre o novo nome, que diz Wesley, Jacó, depois da sua vitória, quando ganhou o novo nome de Israel, queres tu saber qual será o teu novo nome? É simples, trata de vencer. Até então tua curiosidade será vã. Depois verás o novo nome escrito na pedra branca. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Que a paz de Deus esteja com todos